Paz seja convosco. Você que está dormindo, desperta porque dormes. Nesta novamente manhã chuvosa em Brasília, Distrito Federal, estamos aqui novamente unidos e reunidos para louvar, adorar e bendizer o santo nome do Senhor, aquele que é digno de receber glória, honra e louvor. Amém. Louvamos o Senhor porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, sua graciosidade, ela se estende de geração em geração. E nós somos felizes porque temos um Deus que cuida de nós. Temos um teto sobre a nossa cabeça, alimento na nossa despensa. E às vezes a gente não dá tanto valor para essas coisas. Ontem estava conversando com um pastor amigo meu, pastor Ayrton, e ele falou assim: manda uma oferta lá da faculdade onde a gente dá aula, manda uma oferta para eles porque o pastor fulano está sem comida na mesa, ele não tem o que comer. E aí ele mandou uma oferta, eu mandei uma oferta, a faculdade mandou uma oferta, e aí aquela família pode estar suprida de alimento. Talvez você, se você parar agora e você for lá na tua geladeira, se você for lá na tua despensa, você vai encontrar mantimento. Então, nós temos que ser gratos a Deus por coisas como essa. Às vezes começa a parecer que é tudo comum, tudo é normal, mas não é. Tenho visto uma série com a minha filha sobre hospital e a gente vê as dificuldades de saúde que as pessoas passam. É claro que lá é um filme, mas se a gente pudesse estar dentro do hospital, a gente também visualizaria toda sorte de dificuldades que as pessoas têm, das menores, das maiores, das mais simples, das mais complicadas, e nós estamos aqui. É um tempo de alegria, é um tempo de saúde, é um tempo mesmo com dor, com a nossa irmã Diene, a nossa irmã Lourdes, mesmo com dores, elas têm acesso, têm cuidados. É algo que eu falava com a titia quando ela ainda estava viva, em que nos momentos de maiores crises dela, ela reclamava e eu falava assim: tia, podia estar muito pior. Ela perguntava: mas como pior? Eu não aguento mais, meu nível de dor está no máximo. Eu falei: você poderia estar num hospital público, você poderia estar sem ninguém para cuidar de você. E a gente tem que olhar para outras coisas, olhar sempre para o conceito da esperança. Estamos nesta manhã com o objetivo de glorificar a Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos juntos. Queremos ouvir a Tua voz. Amém. Queremos, Pai querido, que o Senhor nos instrua, nos dê direção, que nós possamos ser guiados, Pai, segundo a Tua palavra, segundo as Escrituras, Deus, não segundo o nosso coração, mas segundo a Tua palavra e as Tuas Escrituras. Pedimos, Pai, que o Senhor nos oriente, nos abençoe, abra o entendimento do nosso coração. Peço, Pai querido, também que eu seja capacitado pelo Senhor para poder expor a temática da Escola Dominical dos 10 Mandamentos com clareza. Que possa, Pai querido, ajudar os meus irmãos e as minhas irmãs, não a mudar a sua teologia, não a acreditar no que eu acredito, pensar como eu penso, mas ter opções para que possam ser tomadas decisões cada vez mais saudáveis, Pai. Nos abençoa, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Estamos estudando na Escola Bíblica Dominical os 10 Mandamentos, mais algumas semanas, talvez alguns poucos meses, nós estaremos finalizando este estudo. Na semana passada nós findamos o 5º mandamento, que fala sobre a obediência aos pais, a obediência às autoridades. E apesar de nós termos findado, eu acho interessante a gente fazer ainda uma breve revisão da nossa finalzinho da nossa aula, para que nós possamos relembrar aquilo que já foi ensinado. Mas antes disso, quero convidar você a abrir Êxodo capítulo 20, para que novamente nós possamos fazer leitura desse texto que fala dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20.
Assim diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. 5º mandamento, verso 12: Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Tu não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Palavra do Senhor. Amém. Amém? Estamos tratando, finalizamos na semana passada, conforme eu já disse, o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe para que tenha uma vida longa. E nós estávamos analisando na semana passada a respeito dos filhos de Eli como um mau exemplo. E algumas lições daquele trecho de 1 Samuel, capítulo 2, 3 e 4, nós tiramos. Hofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, eles eram chamados de filhos de Belial ou filhos de Satanás, porque eles não se importavam com o Senhor. Eles faziam o que eles queriam. Eles tinham uma posição, eles achavam que poderiam usurpar situações devido à sua posição eclesiástica, que era respeitável, e eles não se importavam com o Senhor. Falamos também que, além de não se importar com o Senhor, eles também não ouviam a voz do seu pai. Isso é normal. Uma pessoa que não tem temor a Deus, ela não tem temor também pelas suas autoridades principais, que são pai e mãe. Então, se a pessoa, em regra, ela não tem amor por Deus, ela não tem amor pelos pais. Porque a figura dos pais é uma figura de autoridade colocada por Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Falamos também que mesmo os servos de Deus, eles não estão imunes de terem filhos que quebram o 5º mandamento. Como eu, pastor, com você, ovelha, essa situação de quebra do 5º mandamento, da autoridade, ela é uma coisa normal, não aceitável, mas é normal, porque nós somos pecadores. E mesmo homens e mulheres de Deus, sim, têm filhos que se desviam. Nós temos o caso dos filhos de Eli, e você pode falar, mas Eli, como nós já estudamos, não era uma pessoa que repreendia os seus filhos, mas nós temos também a condição de Samuel. Rei não, sacerdote em Israel, profeta em Israel, homem de Deus, juiz de Israel, mas ele também tinha filhos como Hofni e Finéias. Também esquecemos muitas vezes que os nossos filhos, eles têm que ser chamados a atenção constantemente. É o que eu faço com você. A minha posição, a posição de ser o chato, de ficar constantemente trazendo a atenção. Porque se você não é chamado a atenção, o que acontece é que você se acostuma com a posição que você está. É comigo assim, é com todo ser humano. Por isso que Deus coloca figuras de autoridade sobre nós, para que nós possamos ser chamados a atenção e mantermos o nosso curso, a nossa vida dentro de um trilho. Falamos também na semana passada sobre a figura de Isaac. Citamos toda a história de Isaac sendo levado para o Monte Moriá através do seu pai Abraão para ser sacrificado. E aquele menino que devia ter por volta dos 13, 14 anos, em nenhum momento, pelo menos que a Escritura testifique, ele não reclamou, ele não murmurou,
não mostra, as escrituras não mostram ele se debatendo no altar, não haviam cordas, ele simplesmente foi colocado no altar. E o seu pai pega aquele cutelo para o imolar, ele sabia que ia morrer. Mas ele, em obediência ao seu pai, porque o seu pai era servo do Senhor, ele ficou naquela posição ali. E aí o Senhor concedeu o livramento. Com certeza aquele menino não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ele sabia o princípio da obediência, porque ele via o seu pai fazendo e ele absorvia aquilo. Crianças e ovelhas, como você e eu também sou, somos como esponjas e nós absorvemos aquilo que está ao nosso lado, mais perto de nós. Se você pegar uma esponja, por mais ridículo que seja esse exemplo, se você pegar uma esponja e colocar num balde cheio de água e você tirar e você espremer, vai sair água. Se você colocar num balde de leite e espremer, vai sair leite. Se você está imerso no Espírito e você foi espremido pelas lutas da vida, vai ter reações diferentes do que reações ímpias e mundanas. E as crianças veem isso, as ovelhas veem isso. Eu procuro ter uma vida mais ou menos correta para que você possa olhar para mim e falar assim, olha, ele, entendeu? Ele procura fazer o que ele fala. Então ele fala, ó, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos. E eu falo para você, qualquer hora que você quiser, eu acordo às 5 da manhã. E eu mando mensagens, até comecei a mandar um pouquinho mais tarde para evitar de o teu telefone ficar pitando aí cedo, tá? Mas eu acordo cedo, então eu tento dar um exemplo para você. A minha família tem dificuldades, tem defeitos e falhas, mas se você vier aqui passar um tempo aqui em casa, você vai ver que às vezes tem umas explosões, mas a regra é uma coisa um pouco mais reta. Então o que acontece é que nós temos que ser exemplo. Abraão era exemplo para Isaac. E você tem que ser exemplo para o seu filho ou para as pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Falamos também sobre a abrangência desse quinto mandamento, que ele não se limita à figura do pai e da mãe, ou do avô, da avó, mas também qualquer figura de autoridade nós temos que entender, que nós temos que respeitar. Nós citamos inclusive a figura daqueles que são mais idosos. Lemos Levítico 19:32 falando diante das cãs levantarás, e cãs, nós falamos na semana passada, são os cabelos grisalhos. É a situação de você reverenciar com respeito aquelas pessoas. É você estar no metrô, no ônibus, e aquela pessoa chega e ela é idosa, você vê que tem um pouco mais de idade, você se levanta e dá o lugar para ele. Então são posicionamentos que esta sociedade está perdendo, porque parece que todo mundo é igual e não é todo mundo igual. A gente tem que entender que tem a condição sim respeitosa. Falamos também na semana passada que a punição para o desrespeito, a desobediência costumaz, contínua dos filhos era severa. Não era um tapinha, não é tirar o celular, é morte. Eles pegavam aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, aquele filho em idade adulta, colocavam numa parede e ele era apedrejado. Apedrejado, essa era a norma. Por mais aberração que pareça para você hoje, dentro da nossa cultura ocidental, era assim que Deus tinha definido. O ofensor, ele era condenado à morte. Isso é interessante porque nosso próximo mandamento é não matarás, e você vai ver que há sim uma ordenança de Deus para matar os filhos que são desobedientes aos pais. E aí você pode gerar um conflito, e nós vamos trabalhar o que é esse não matar. Por que os filhos tinham que ser obedientes? Porque é justo, porque era agradável ao Senhor, não é aos pais. Você não tem que obedecer a mim como pastor, porque eu sou legal, ou porque eu te atendo toda hora, não, ou porque eu posso impor sobre a sua vida uma maldição, não é isso. A tua obediência daquilo que eu falo, segundo as Escrituras, é porque você está obedecendo ao Senhor. A figura da submissão da mulher em relação ao marido é porque é ao Senhor. A submissão do marido em relação à palavra é ao Senhor. E a mesma coisa em relação aos filhos. Os filhos têm que ser obedientes aos pais, não porque os pais são legais, e sim porque é bom e agradável ao Senhor. E finalizamos falando uma palavra aos pais, em especial aos pais, falando que essa obediência ela não vem automática.
Porque todo ser humano que nasce, ele nasce como se achasse que era um rei, como se fosse um rei. Casas em que o primeiro filho chega, ele é colocado como um rei. Vem o segundo, vem o terceiro, que seja, é o rei. Então eu vi ontem a Rayane lá, com a Helena lá, minha companheira para toda a vida. Chega um segundo filho, a figura da Helena, ela não é mais o centro, ela é deslocada um pouquinho para o lado, porque aparece mais uma criança que precisa de mais cuidados. Você tem que entender que esta obediência, esse negócio é uma coisa para a vida inteira. A minha obrigação como pastor sobre a sua vida é para a vida inteira. A figura nossa como autoridade é para a vida inteira. A gente tem que entender isso. A obediência, ela tem que ser exigida, não é pedida. Então, apesar de termos conceitos e acordos de educação dentro de casa, então, por exemplo, a minha esposa, ela nos abençoa com a alimentação, e aí eu tenho um acordo com a minha filha. Na hora do almoço eu lavo a louça e da noite ela lava a louça. Isso é um acordo que eu fiz porque eu quis. Mas eu poderia falar muito bem para ela: você tem a obrigação de lavar de manhã e à noite. Entenda? E ela tem que obedecer, mas é um acordo que eu fiz, porque eu também quero ajudar e quero participar. Nós temos que entender que as diretrizes bíblicas, elas não podem sair das nossas instruções, para que quando as crianças crescerem, elas não se desviem dos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Esse foi a finalização do nosso 5º mandamento: honrar pai e mãe para ter uma vida longa. E agora nós entramos no 6º mandamento: não matarás. Está lá em Êxodo capítulo 20, verso 13. Não matarás. É um mandamento controverso, que nós vamos estudar com bastante detalhes, porque, conforme eu falei, nas Escrituras manda matar. Há o conceito de pena de morte. A pena de morte, ela é bíblica? O que acontece entre Deus mandar e agora a gente não pode? Como é que funciona isso? E nós temos como exemplo, como eu tenho feito nos outros mandamentos, de desobediência, nós temos o exemplo de Caim, o primeiro assassino da Bíblia. E nós temos como exemplo de obediência Davi em relação a Saul. Antes disso, eu tenho 2 historinhas para te contar. São histórias antigas, mas que falam sobre o matar. São histórias reais. 23 de maio de 2000, 8h45 da noite, várias famílias brasileiras se encontram ao redor da mesa de jantar. Uma televisão ligada atrás, uma televisão ligada atrás as imagens das últimas notícias. Faz mais ou menos 1 hora que os vários jornais das redes de televisão fornecem o coquetel costumeiro de más notícias que temperam as refeições. Guerras no continente africano, corrupção nas esferas do governo, cargas roubadas, tiroteio na favela, tentativa de golpe de Estado, dinheiro falso, mais uma rebelião da FEBEM. FEBEM lá em São Paulo é o órgão que cuida das crianças infratoras, menores de idade. E por aí vai. Uma notícia específica choca os espectadores, já quase insensíveis pela violência que os cerca. Um assalto no Paraná: 2 pessoas, portando armas e capacete de motociclistas, entram em uma farmácia e dirigem-se imediatamente ao caixa. Uns poucos fregueses observam assustados enquanto um dos assaltantes avança sobre a caixa registradora e pega o dinheiro. O empregado não tenta qualquer reação ou movimento de defesa. Apático, parece congelado enquanto o assalto se desenrola. E as armas ameaçadoras são apontadas a todos. Videocâmeras gravam as imagens em preto e branco, capturam a cena em todos os seus detalhes. Um dos clientes também estava usando um capacete, parado, congelado. Não falou nada. Um dos assaltantes se dirige a ele. Não há qualquer movimento brusco, agressividade por parte do cliente com o capacete, mas o assaltante simplesmente aponta a arma para ele
e dispara contra ele vários tiros e o mata. Enquanto o corpo cai inerte, os assaltantes se retiram vagarosamente, com toda a tranquilidade, insensíveis aos delitos cometidos. Um ato de assassinato. Segunda história, 24 de outubro de 1999. Menores infratores internados na unidade da FEBEM de São Paulo, na rodovia dos imigrantes, se encontram envolvidos em mais uma revolta interna. A população, já acostumada a ouvir e a testemunhar essas rebeliões, começa a perceber que algo mais grave está acontecendo. Além da depredação comum das instalações serem quase totais, impressiona a violência contra os inspetores, que, tomados como reféns, são perfurados com estiletes e espancados. Outros menores, alguns que mal adentraram na adolescência, são também espancados. Um desses, acusado pelos outros por ajudar a direção da FEBEM, é degolado perante as câmeras por um jovem que tinha acabado de completar 18 anos. Depois eles, além de arrancar a cabeça, arrancam uma perna do seu corpo. A cabeça é colocada num saco plástico e jogada para os policiais que cercavam o prédio. Parte desse espetáculo macabro é transmitido pela televisão. Entrevistado posteriormente, o assassino diz: "Dei 3 machadadas nele", mas não demonstra ter qualquer arrependimento pela ação cometida. Choca a naturalidade com a qual as vidas humanas são ceifadas. Choca a facilidade e, com certeza, a segurança da impunidade que confere essa tranquilidade aos assassinos. Choca a frequência com que se quebra o 6º mandamento: não matarás. E eu poderia estender isso por horas e horas a fio. Mas se você quiser ver isso, é só você entrar na televisão. Qualquer telejornal, Globo, Record, SBT, Bandeirantes, qualquer um vai ter este coquetel de notícias, sempre com uma notícia mais agressiva. E quando algo como isso acontece, como aconteceu há 2 meses atrás, o assassinato de uma moça de 13 anos por outra de 13 anos, porque ela pegou o revólver e a gente não sabe se ela brincou, se ela apontou, o que ela quis fazer, e ela deu um tiro na cabeça. Coisas como jogou a filha lá pelo 13º andar, uma criança pequena, como ela da Isabela, lá, aquela história da Isabela. A televisão, ela vai em cima e ela faz questão de te impregnar com isso. O que acontece de ruim é que nós começamos a ficar acostumados. Na década de 80 tinha um jornal que chamava Aqui Agora, que era comandado pelo Gil Gomes, e ele trazia notícias como essa. Lá em São Paulo tinha um jornal chamado Notícias Populares, que a capa sempre era alguma coisa desse porte ou pior. E a gente brincava que se você torcesse o jornal, ele saía sangue. E as pessoas, elas começam a achar essas coisas normais. Tirar a vida de uma pessoa é normal. Quando as pessoas começaram a morrer, não tem a ver com assassinato, mas quando as pessoas começaram a morrer de Covid, todo mundo espantado, agora parece que é normal. É normal você olhar no Facebook uma pessoa que morreu, que perdeu a vida por qualquer situação. Não é normal. Não é comum. E o que tem acontecido é que cada vez mais a frequência da quebra do 6º mandamento tem ocorrido. Se você olhar os índices de suicídio nos países conhecidos como desenvolvidos, você vai ver uma coisa chocante. Você olha nos Estados Unidos o nível de suicídio subindo dentro de crianças, jovens e adolescentes. A mesma coisa ocorrendo no Japão, na Suíça, na Suécia. Está subindo. O 6º mandamento não é somente uma barreira à violência ou ao homicídio,
Não é uma forma de você ficar chocado. Como você está dirigindo, você está lá 100 por hora, aí vai para o Alice, vai para o Gabriel, se estiver assistindo, vai para o Felipe, está lá a 100 por hora lá na IPTG, sei lá onde, a velocidade máxima é 60, é 80, e aí você vê o radar e você, opa, deixa eu parar aqui, porque senão eu vou tomar uma multa. O sexto mandamento não é apenas uma barreira à violência e ao homicídio. Na realidade, ele pode ser quebrado de várias maneiras. Você não precisa pegar uma arma, uma faca, um revólver e tirar a vida da pessoa para você estar quebrando o sexto mandamento. A palavra de Deus diz que se você falar mal de alguém, você está matando ela. Dependendo do que um pastor fala para uma ovelha, ele está cometendo um assassinato. Por isso que você tem que tomar cuidado. Lares têm sido destruídos porque ouvem uma teologia que não vem das Escrituras e o lar se destrói. Cada vez mais a teologia de que os homens são machões e as mulheres têm que se rebelar contra a história tem destruído as famílias. Por outro lado, a obediência ao sexto mandamento é obtida quando possuímos uma atitude correta de receptividade e de benevolência para com o próximo. Quando que você não quebra o sexto mandamento? Quando você olha para o próximo como se estivesse olhando para si mesmo. Por que você acha que Deus colocou o primeiro mandamento junto com o segundo, através da figura de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu vigor, com toda a tua sabedoria e ao próximo com todo o teu amor, com toda a tua força, com todo o teu vigor, com toda a tua sabedoria, como a ti mesmo. Quando você ama o próximo como a ti mesmo, você não está quebrando os 10 mandamentos. Quando você não ama o próximo como a você mesmo, você está quebrando os 10 mandamentos. É claro que nós temos vários níveis de gravidade na história. Uma coisa é você pegar uma arma, que pode ser uma arma branca, uma arma de fogo, ou mesmo o teu automóvel, e você matar alguém, e outra coisa é você falar mal dele. Há um peso diferente, mas é pecado e é assassinato. Deus valoriza sobremaneira a vida humana, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Todos esses versículos e muitos outros mostram que Deus valoriza sobremaneira a vida humana. Não é que você tem valor, que você é como ouro de Ofir, não é nada disso. Deus valoriza a sua vida. E Ele condena todas as ações internas, o seu pensamento, o seu coração, o seu ódio dentro do seu coração, como manifestações externas em que você coloca na prática aquilo que já está dentro do seu coração. Lembre-se sempre do conceito do Novo Testamento, que é: se você olha para uma mulher com desejo, você já adulterou. Se você dentro do seu coração está maquinando alguma coisa contra o seu próximo, você já cometeu este pecado. Quando você comete ele fisicamente, a coisa fica mais grave. Deus valoriza sobremaneira a vida humana e condena todas as ações, internas ou externas, que vão contra a existência das pessoas criadas à imagem e semelhança do Criador. Outro dia eu estava olhando redes sociais e eu comecei a me questionar: por que será que tem curtir e não tem não curtir? Interessante, né? Quer dizer que você não pode dizer que você não gostou. Você pode colocar nos comentários lá, mas as curtidas, o joinha, tá lá, mas não tem o mão para baixo. E aí, se a gente pensar, se a gente quiser construir alguma coisa assim meio viagem, entendeu? Será que não é alguma coisa que é relacionada a esse mandamento? Em que quando você não curte, ou quando você fala mal, ou quando você desaprova alguma coisa que está sendo colocada sem uma base legal, digamos assim, para você fazer esse ir contra isso,
você não está fazendo alguma coisa num nível muito mais inferior, muito mais leve em relação à quebra disso? Algo que passou na minha cabeça. Desde o início, logo após cair em pecado, o homem vem desrespeitando o sexto mandamento e exercendo violência na terra. Gênesis fala, Gênesis 2, 3, 4, não me lembro direito. Há uma ordem dada ao ser humano, Adão e Eva. Vocês têm que sujeitar os céus, terra, mar, natureza. Você sujeita. Quem domina é você. Mas não há nenhuma ordem para que o homem sujeite o homem. Domine sobre o homem. Isso não é bíblico. Desde o início, logo após cair em pecado, o homem vem desrespeitando o sexto mandamento e exercitando a violência na terra. O que é a violência na terra? É eu querer exercer domínio sobre o meu próximo. Eu não tenho essa autoridade. E Deus tem condenado e julgado o desrespeito, a necessidade de nossa vigilância pessoal constante para não quebrá-lo até por pensamentos indevidos, que é o que eu estou falando. Começa dentro do seu coração. Tudo começa aqui. É do teu coração que procedem os males, os assassinatos, as contendas, as guerras. Tudo nasce deste coraçãozinho que é retratado no dia dos namorados, com o coração vermelho, tchu-tchu, 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 batendo bonitinho, mas na verdade ele é um coração contaminado pelo pecado. O sexto mandamento enfatiza a santidade da vida. Deus dá uma determinação bastante objetiva: não matarás. Proíbe o assassinato, ou seja, nenhum indivíduo tem o direito de tirar a vida do outro. O que é o indivíduo? O ser humano, pessoa. Eu não posso decidir tomar o juízo nas minhas mãos. Eu não posso fazer isso. A menos que, e nós vamos ver, há situações nas Escrituras em que eu sou comissionado a isso. Mas em regra, já te adiantando, quem determina a pena capital ou de morte não é o indivíduo, mas é a autoridade, o governo. No caso nosso, as Escrituras. Então não tem conflito entre o não matarás e apedrejar um filho que foi desrespeitoso em relação aos pais. Porque o Senhor, Ele normatiza como que a coisa tem que funcionar e como tem que agir. É como o divórcio. O divórcio, ele é abominável ao Senhor. Abominável. Você não vai constituir, dentro de um casamento cristão, um lar cristão, um novo lar, um segundo lar, nascido do divórcio, como foi o primeiro. Nunca a glória da segunda casa vai ser igual à da primeira. Nunca. Porque há um pacto que foi quebrado. E as determinações do Senhor, que nós estamos olhando, os 10 mandamentos, eles nos dão instruções a respeito disso. O sexto mandamento enfatiza a santidade da vida. Deus dá uma determinação bastante objetiva proibindo o assassinato, ou seja, nenhum indivíduo tem o direito de tirar a vida do outro, a não ser que Deus assim o possibilite. Exemplo. Não sei nem se eu vou falar isso mais para frente, mas já vou adiantar. Eu estou na minha casa, eu, a minha esposa, o meu filho está aqui, a minha filha, estamos vendo televisão e a gente ouve um barulho lá atrás da minha casa. Minha função como sacerdote é me levantar e ver o que está acontecendo. Se um ladrão estiver entrando com a possibilidade de machucar, primeiramente a minha esposa, em segundo lugar os meus filhos, a minha obrigação é eliminar aquele mal para que não chegue a eles. E se tiver que matar, mata. Eu não estou fazendo algo à revelia porque alguém me deu uma fechada no trânsito, ou porque a pessoa ela fez isso ou fez aquilo outro, atacou a minha honra. O cristão ainda acha que tem honra. Mas é a questão do cuidado contra a vida. A vida. Essa é uma exceção. Vamos continuar.
As leis que emanam de Deus não são contraditórias entre si, nunca. Por isso que o cânon, ou seja, as escrituras, a compilação dos livros, ela tem concordância. Então você não fala nós vai, nós fomos, nós vai, entendeu? Na Bíblia você, além da concordância gramatical, também nós temos uma concordância de sentido. Quando você lê as escrituras num texto, você não vai encontrar no outro lado falando outra coisa. Como se Deus falasse, olha, você pode fazer tal coisa, aqui você pode, não pode adulterar, não, aqui você pode. E a gente vê algumas orações malucas dentro das igrejas, que é, o homem, ele adultera com a mulher, mas os caras santificam aquilo como se fosse um casamento. Não, não é. Não é. Oh, Deus destrói aquela empresa e me dá os clientes para o Senhor me dar a bênção. Isso não existe, isso é antibíblico. Mas as pessoas acham que elas podem criar as suas próprias normas e leis. As leis que emanam de Deus não são contraditórias entre si. É por isso que precisa ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, como é que você vai saber o que está afirmando e o que não está afirmando? Você é levado como uma massa de manobra. Perdi. Onde está? Onde está? Onde está? Nesse sentido, as determinações dadas ao governo constituído de Israel, delegando o poder de executar a pena capital, ou seja, a pena de morte, não significa uma queda do sexto mandamento, mas é uma forma de vê-lo cumprido. Não matarás tem a ver com você não matar a revelia. O que é a revelia? É você está dirigindo, um exemplo, você está dirigindo o seu carro, alguém dá uma fechada e você se sente ofendidinho e você tenta jogar o carro em cima do cara. É sem motivo. Sem algo realmente que seja como aquele exemplo que eu dei. Eu estou dentro de casa e alguém vem atentar contra a vida da minha família. Nesse sentido, as determinações dadas ao governo constituído de Israel, delegando o poder de exercitar a pena capital, não significa uma quebra do sexto mandamento, mas até uma forma de vê-lo cumprido. Nesse capítulo, nesse estudo, nós vamos examinar o que significa não matarás. E o que está envolvido nessa determinação para eu e você, cristãos, no sentido que estejamos ativamente cumprindo o mandamento e não apenas por omissão. Que nós possamos aplicar esse sexto mandamento da forma que as Escrituras nos ensinam. A nossa vida como cristão é alinhar a nossa vida à palavra e não ao contrário. Então não importa o que você acha, o que você pensa, importa o que as Escrituras dizem. E eu posso estar errado, posso estar enganado, sim, mas sempre que a verdade nos é apresentada, você é obrigado a pesar as duas ideias e tomar uma decisão e a consequência para uma e para outra. Minha função como pastor não é moldar você no que eu penso, no que eu acho, e sim trazer elementos para que você decida. Vamos analisar as ações de Caim e de Davi em duas situações bem específicas e conhecidas que retratam a desobediência da quebra e a benevolência característica do cumprimento do sexto mandamento. Davi com Saul e Caim com Abel. A santidade da vida e o não matarás. A santidade da vida é uma determinação divina, não é uma opção, não é um catálogo ou um menu ou alguma coisa que você vai lá e escolhe, eu quero isso. Não é como se você estivesse dentro de um self-service em que você quer um pouquinho de feijão, eu não quero esse feijão, eu quero a maionese, você escolhe, não. A santidade da vida é uma determinação divina e isso é evidente no sexto mandamento. Ele não deixa nenhuma abertura para você inventar moda, não matarás. A inferência deste mandamento é que todas as ações que prejudiquem a integridade física do próximo são passos preliminares de atentado à vida e constituem a quebra do sexto mandamento. Tudo que, desde a ação até a preparação no seu coração, é quebra do sexto mandamento. Essa visão bíblica de santidade da vida é encontrada nesse mandamento em outras passagens da palavra de Deus, contrasta com os costumes dos povos pagãos. O que os povos pagãos faziam? Havia um deus, por exemplo, Moloque. Era um deus que, segundo a cultura deles,
gostava do sangue de crianças. Então, em especial primogênitos. Então, aquele ser que era tipificado por uma estada de ferro, ele era colocado assim, e tinham 2 braços mecânicos de ferro que eram movidos com engrenagem, e ele era todo de metal, ele era oco. Então eles colocavam madeira lá dentro e acendiam um fogo, até que aquele fogo deixasse aquele metal vermelho, quase que incandescente. Se pegava um recém-nascido, colocava nos braços daquele Moloque, fechava a corrente e matava aquela criança com aquele esmagada e queimada, porque era uma oferta de sacrifício. Outras culturas pensavam-se que é interessante você cortar o pescoço de uma pessoa ou de uma virgem. Essa era a ideia dos povos pagãos. Na época, eles tinham esse costume de matar, de assassinar as crianças, as pessoas, como uma oferta de sacrifício. E Deus falava, não se envolvam com essas pessoas. Porque o coração seu cada vez mais vai ficando cauterizado, e essas coisas que são chocantes no momento deixam de ser chocantes com a ocorrência frequente e contínua. Eu lembro que quando a minha irmã, eu já citei esse exemplo, quando a minha irmã estava fazendo odontologia, e aí ela pegava os bichos lá, os negócios para fazer os cortes lá, e ela passava mal, não sei o quê. E eu lembro que, passados alguns anos, ela já tinha se formado e ela ia apresentar o trabalho dela de conclusão, o TCC. E o trabalho dela foi um negócio com uns ratos, em que eles cortavam e mostravam o osso regenerando e tal. E aí ela pediu para eu editar aquilo, eu olhava aquelas fotos, que nojo! E eu olhava para minha irmã e falava assim, você não liga para isso? Não, tranquilo. O coração fica cauterizado. Por que Deus ele nos alerta contra estas situações? Para que o nosso coração ele não fique cauterizado. Em culturas pagãs, isso é considerado sem valor, ao ponto de muitas cerimônias religiosas prescreverem, ordenarem o sacrifício humano de uma forma banal e corriqueira. Dentro dessas culturas que estavam à volta de Israel, se usava o contexto de sangue humano. Pegava-se uma pessoa, colocava pendurado de cabeça para baixo, deixava pingando, cortava o pescoço como cortava de uma galinha, de um boi, É a mesma coisa para eles. Dentro desse contexto, no segundo período, agora nós já vamos para o nosso intervalo, nós vamos falar um pouco mais, talvez com um pouco menos de sangue. Um pouco menos de sangue, tá? Mas o não matar tem a ver com isso. Eu não posso simplesmente aliviar os exemplos, simplesmente para você não ficar chocado. A minha ideia com os exemplos é que você realmente fique chocado. E o teu coração, que hoje está endurecido em relação a essas coisas, ele desperte e fala, será que isso acontece agora, ano de 2021? Com mais frequência e mais perto da sua casa do que você imagina. Nós vamos para o nosso intervalo. Nós vamos retornar daqui a 15 minutos. E eu digo sempre para você, não vá lá, não viaja. A gente vê bastante pessoas que assistem o primeiro período, o segundo não. Eu estou de olho em você. Pior que isso, Deus está de olho em você. Deus te abençoe. Até daqui a 15 minutos, se Deus assim o permitir.